Boa noite, galera. Prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer uma live muito especial. Se no final dessa live a sua cabeça não mudar completamente por um brinde, um prêmio que eu vou te dar no final dessa live, e o que eu te disser não tiver o potencial de mudar completamente a tua vida, no mínimo a vida econômico-financeira, você pode ir nas minhas redes sociais e detonar. Vai lá e me cancela. Mas se mudar, você vai lá e vai dizer, cara, que ideia. Portanto, fica aí, porque você vai mudar a forma de pensar, a forma de encarar negócios, investimentos, enfim. É uma oportunidade ímpar que talvez ocorra, sei lá, que nem o cometa Halley, uma vez a cada 76 anos. E eu vou te mostrar essa oportunidade. Eu estou me comprometendo a te dar esse presente no final dessa live. Então vamos lá? Vamos começar? Nós vamos ver uma série de ideias do Einstein, pelo menos 10 ideias dele, e algumas ideias que também são poderosas, são atribuídas ao Einstein, algumas delas, mas não são do Einstein. De vez em quando vocês vão me permitir sentar aqui um pouquinho, porque 1h30, 2 horas em pé, acaba cansando. E nós vamos entender essa equação. Não tem nada a ver com matemática isso que eu vou fazer, apesar dessa equação ser muito famosa do Einstein. A gente não precisa entender disso. Aliás, tem uma coisa que eu quero falar para você. Eu vou antecipar e alguém depois me cobra no final. Para você conseguir fazer um conjunto de coisas, você não precisa entender profundamente daquele conjunto de coisas. Por que o Namura está falando isso? Você usa computador, não usa? Você entende tudo de computação para usar o computador? Não. Então, se você for tentar entender tudo do assunto que eu vou falar para depois se aventurar a fazer o que eu vou te propor, talvez você perca o bonde da história, tá? Então, algumas coisas que eu quero fazer não é que você entenda completamente, é que você perceba algo que está acontecendo extremamente diferente no mundo de hoje. Eu, na minha idade, nunca tinha visto isso acontecer, uma oportunidade como essas, e aí eu vou te dar um jeito de usufruir dessa oportunidade, mesmo que você ainda não entenda tudo. Você não entende tudo de medicina, mas você vai no médico. Você não entende tudo de tributação, que é uma loucura, mas assim mesmo você abre uma empresa. Então você não precisa entender essa equação E igual a mc ao quadrado, que é uma equação que liga a energia à massa, ou seja, qualquer corpo que tenha massa, a energia que existe dentro desse corpo quando é liberada, por exemplo, numa bomba atômica, ela multiplica pela velocidade da luz ao quadrado e esse é o valor da energia, boçal a energia que tem. Mas nós vamos usar essa equação para outra coisa que eu vou te mostrar durante essa live. Então vamos começar a conversar sobre ideias. Quando você tem uma ideia que é síntese de um conjunto de pensamentos, a gente chama isso de um aforismo. É só um termo. Então eu vou colocar aforismos que são síntese de pensamentos morais ou às vezes técnicos, enfim, descobertas na vida que grandes pensadores fizeram e que nos ajudam, obviamente, a trilhar um caminho parecido, porque são pensamentos muito poderosos. Você pode até concordar ou não concordar, mas é bom você conhecer para poder se posicionar. Alguns desses pensamentos ajudam demais a gente. E eu escolhi 15 aqui que nós estamos chamando de aforismos, que nós vamos discutir. O que você acha que é necessário para abrir uma empresa? Eu vou te dar duas alternativas. Se tiver alguma outra, você pode escrever no chat. Então responde para mim. Você acha que é necessária coragem? É necessário coragem ou é necessário sorte para você abrir uma empresa? Nick. Tivemos 17 votos até o momento, 94% disse coragem e 6% disse sorte. E aí no chat aqui também a Ana Luísa falou planejamento. Legal, legal o que vocês disseram. Coragem realmente é necessário. Claro que se você, sei lá, é filho de pai rico, acontece alguma coisa e cai uma empresa no seu colo, você teve sorte, aquilo caiu no seu colo. Você casou com alguém que tem uma empresa e te chama para participar, que sorte. Mas contar com esta sorte não é muito conveniente para quem quer montar uma empresa. Então você tem que ter coragem. Principalmente para começar a empresa. E em diversos momentos da empresa você tem que ter coragem. Por exemplo, no meu caso, eu trabalhei quando saí da faculdade um certo tempo na Kodak. Depois de um tempo trabalhando na Kodak, enfim,
eu achei que aquilo não era o ambiente para mim, e houve, um pouquinho antes de eu sair, houve um sopão lá que eles chamavam, uma série de pessoas, foi feita uma proposta para essas pessoas saírem da empresa ganhando um certo valor. Eu não quis essa proposta naquele momento. Um mês depois, a minha cabeça mudou e eu saí sem nenhum centavo desse sopão, mas com uma coragem que brotou dentro de mim para começar a fazer o meu primeiro negócio. E essa coragem brotou porque eu era um especialista em computação, meus trabalhos de graduação no ITA foram fazer um computador para controle de veículos espaciais, e na Kodak eu fui para a área de computação. Só que eu descobri que algumas coisas que eu fazia lá, alguns cursos que eu estava fazendo lá, algumas pessoas ficaram muito interessadas e eu resolvi dar aulas desse curso fora da Kodak à noite. A coisa pegou uma proporção tão grande que eu falei, não quero mais aquele tipo de trabalho. Eu já vinha dando aula há um certo tempo durante a época de faculdade, fui professor do Objetivo, professor de outras escolas, então aquilo casava com as minhas habilidades. Agora, largar uma empresa na época, como a Kodak, com um salário muito bom para um engenheiro recém-formado, com uma possibilidade de carreira para chegar à diretoria e sair com a mão na frente para montar um negócio, foi uma decisão de coragem. E tem alguém que fala sobre isso, que é Peter Drucker. Para mim, o maior especialista em administração do século XX. Influenciou grandes empresas como GM, IBM e outras grandes empresas. E ele faz uma afirmação muito interessante. Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve de tomar uma atitude de coragem. Quem já tem empresa sabe que teve que fazer isso. Largar o emprego, pegar o seu fundo de garantia. Então, esse primeiro aforismo que eu queria dividir com vocês. Para montar um negócio, você precisa ter coragem. Ah, mas eu sou amedrontado. Coragem não significa você não ter medo. Significa você enfrentar os seus medos e cada vez mais você vai se sentindo à vontade para tomar decisões. Eu me lembro quando eu comprei uma outra empresa, depois eu vou falar sobre isso para vocês, ao sentar na cadeira, a cadeira era tão grande que eu me senti pequeno. E eu só consegui sentar confortavelmente naquela cadeira um ano depois de tanto praticar algumas técnicas com as pessoas, eu fui me sentindo seguro. Antes disso, a cadeira era enorme. Decisões que hoje eu tomo assim, há 20 anos atrás, eu tremia para tomar aquelas decisões. Mas tinha que tomar, então você toma. Então, para montar um negócio, você tem que ter coragem. Mas coragem não é você não ter medo, é enfrentar os medos que aparecem. Ok? Vamos para um segundo item. Qual é o seu modelo mental? Como é que você vê o mundo? Vocês estão vendo que eu estou de óculos hoje. Existe aqui uma série de equipamentos que são objetos. Esses objetos, quando passa a luz deles pelos meus óculos, ela se modifica e eu vejo melhor porque eu tenho miopia. A gente tem lentes. Não estou falando agora mais de lentes de um óculos. São lentes mentais, ou seja, eu vejo uma informação, aquilo passa pelas minhas lentes de julgamento que foram formadas pelo meu caráter, pelas minhas informações, pelas pessoas que eu convivo, pela religião, pela formação. Tudo isso gera uma imagem. Então o que eu vejo não é a realidade. Eu vejo um fato e eu construo a minha realidade na minha cabeça. Então eu pergunto, qual é o seu modelo mental? Eu vou te dar 2 exemplos aqui. Você pergunta por que as coisas são assim? Ou você pergunta por que não fazer diferente? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse aí no chat. Qual é o teu modelo mental? Então o que deu, Nick, pra gente? 21% disse que pergunta por quê, 24% agora, e 76% pergunta por que não. Perfeito. Se você pergunta por quê, tá correto. Por que eu faço assim? Por que eu faço daquele jeito? Você quer saber por que as coisas estão sendo feitas de uma certa forma. Mas se você pergunta por que não fazer de outro jeito, você começa a ter um raciocínio de empreendedor, de imaginar que aquilo que é feito de uma certa forma, será que não pode ser feito de outra forma? E aí vem o Bernard Shaw, que foi cofundador da London School of Economics, que diz a seguinte coisa: alguns homens veem as coisas como são e perguntam por quê. Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto por que não. Essa frase para mim é
fantástica, porque ela define um pouco o modelo mental que a gente tem que ter como empreendedor. Por que não fazer de outra forma? Eu vou citar alguns exemplos no final de gente que pensou como Bernard Shaw e fez a coisa completamente diferente. Por que não chegar na Lua? Ah, não, nós não temos tecnologia. Ué, vamos desenvolver. Por que não pesquisar uma vacina que seja uma vacina completamente diferente de todas que existem por aí, que possa ser feita em dias? Ah, não, isso não dá, tem que ter teste. Por que não? Na medida que você faz essa pergunta dessa forma, por que não ser diferente do que é aí? Você abre a sua mente para começar a imaginar estratégias totalmente distintas. Como é que você enfrenta problemas? Diz aí para mim. Vou dar 2 exemplos para você. Você busca culpado ou busca solução? Eu já sei até a resposta bonitinha que você vai dar, mas vamos lá, vamos esperar. O que deu, Nick? 100% busca solução. Duvido! Eu falei que eu sabia qual era a resposta. A gente quer dar a resposta bonitinha, mas alguém fez alguma besteira, derrubou algo, quebrou algo, a primeira coisa, quem foi que fez isso? A gente, é natural fazer isso. Só com treino que a gente busca a solução. Não estou dizendo que vocês não busquem a solução, mas naturalmente o ser humano quer saber, porra, quem foi, desculpe o termo, quem foi que fez essa merda? Dependendo do nível do cara, se for muito baixo, ele vai punir as pessoas que erraram. Não leva a nada, não leva a nada. A Jana falou tudo mentira, né? A gente, é difícil você se treinar para buscar a solução. Nós somos humanos, gente, nós não somos robôs. Quando aquilo afeta muita gente, a gente fica com raiva muitas vezes. Meu Deus do céu, isso não podia ter acontecido, quem foi que deixou isso acontecer? Se a gente depois se acalmar um pouco, a gente passa a buscar a solução. Eu fiz uma anotação aqui, é uma anotação importante. Eu queria que você tivesse papel e lápis aí, se anotasse uma coisa. Normalmente, a gente tem 2 tipos de espirais. A espiral do fracasso e a espiral do sucesso. Quando aparece um problema, muitas vezes, existe um conflito que começa a aparecer. Foi fulano, foi ciclano, enfim, começa a aparecer esse conflito. Quando esse conflito começa a aparecer, a tendência é que as pessoas se encaminham para um confronto. E se isso você não paralisar, o confronto vira agressão. Então essa é uma espiral natural que ocorre quando um problema, um erro aconteceu. O conflito cresce e vira confronto, o confronto vira pancada. Tá? Como é que você sai disso? Transforma o conflito num problema. Ou seja, qual é o problema? Eu estou conflitando com você, mas peraí, o que nós estamos discutindo aqui na realidade? Ah, foi quem fez isso? Não. Por que será que isso aconteceu? Ou seja, você começa a focar no problema. Quando você começa a focar no problema, o caminhão virou. Esse diabo desse motorista que virou o caminhão. Mas será que é o diabo do motorista que virou o caminhão? Ou será que esse motorista estava... Por que será que virou o caminhão? Foi uma quebra mecânica? Não, o caminhão estava revisado, mas ele estava com uma carga de trabalho muito grande. Talvez ele tivesse estressado, cansado, com sono, toma aquele rebite lá para segurar na estrada. Então o problema talvez não seja o motorista. O problema concreto seja a carga de trabalho que esse motorista está enfrentando. Então aquilo que é ser um conflito, eu procurei saber qual era o problema. Do problema eu busco a causa e da causa eu busco a solução. Então não deixe no seu dia a dia que a espiral do fracasso, que vai chegar às vias de fato, supere a espiral do sucesso, que é aquela que você transforma o conflito num problema, busca a causa do problema e vai para a solução. É natural a gente querer buscar o culpado? É natural. É antinatural querer buscar a solução? É antinatural. Mas é isso que a gente tem que aprender a fazer? É isso que a gente tem que aprender a fazer. E aí, eu quando converso com as pessoas que vêm trabalhar comigo, eu normalmente peço para que elas contem para mim uma história de fracasso, onde tenha dado um erro, que tenha dado um problemão,
na vida delas. E aí eu quero saber como ela conta essa história. Eu olho duas palavrinhas, porquê e apesar. Quando a pessoa fala, ó, porque choveu, cara, não deu para eu chegar. Ou porque fez um sol incrível, eu não sei o que aconteceu com o meu carro, ele não pegou, eu não fui. Ou porque isso, porque aquilo. Ou seja, eu começo a olhar se a justificativa que ele dá está do lado de fora. Nunca foi ele que teve a responsabilidade por aquilo. Às vezes não é mesmo, mas muitas vezes é. Nossa, desculpa, eu cheguei atrasado porque o trânsito estava infernal. Ué, por que você não saiu mais cedo se era tão importante? O trânsito é infernal. 365 dias por ano para quem mora em São Paulo, por exemplo, ou em qualquer cidade do Brasil, hoje em dia está desse jeito. Então você coloca a responsabilidade no trânsito, eu não cheguei na hora certa por causa do trânsito. Não, você não chegou na hora certa porque você não se precaveu, não acordou um pouco mais cedo. Então, quando a pessoa responde com muito porquê, por causa disso, por causa daquilo, por causa do governo, por causa do vizinho, por causa do concorrente, é uma pessoa que é vitimista. Ela nunca tem a responsabilidade. Mas quando alguém fala para mim, apesar do trânsito, cara, eu tinha que chegar naquela licitação. O trânsito estava infernal. Você sabe o que eu fiz? Eu abri a porta do carro, estava passando um motoqueiro, eu segurei o motoqueiro e falou, quer ganhar R$50? Me leva em tal local. O motoqueiro quis, eu subi. O cara dá a solução para o problema. O problema estava ali. Ele dá a solução. Então, apesar do trânsito, apesar da chuva, apesar do sol, eu fui lá e fiz. Então, você consegue perceber se o cara é proativo ou ele é passivo. Isso é muito importante quando você vai montar um esquadrão para você, que você quer gente que pense e que faça, e que não dê justificativa. Justificativa não paga boleto. Então, para mim, há dois tipos de pessoas, as que realizam e as que se justificam. Presta atenção, o sucesso prefere as primeiras, as que realizam. Porque problemas todos nós temos para enfrentar no dia a dia das nossas empresas, ou da vida. Outra questãozinha para você, estamos esquentando, para chegar já nas ideias do Einstein, que vão revolucionar o modo de a gente encarar negócios e fazer negócios e mais. Ter uma vida financeira saudável. Eu vou chegar nisso aí para vocês no final dessa live. Próxima, como é que você lida com objeções? Eu vou te dar duas alternativas. Você contorna ou você enfrenta as objeções? Vamos lá, olhar o que o pessoal vai dizer. Então, basicamente, quando você tem um obstáculo, tente contornar o obstáculo. Pense numa luta, e o Ivo é lutador, eu sei disso. Pense numa luta. Qual a diferença do boxe para o judô? Eu não sou especialista, não sou faixa preta em nada, né? Mas dá pra gente entender. No boxe é um enfrentamento. O cara vai tentar me dar um soco aqui, eu desvio e tento dar um soco do outro lado, no camarada. E esse é o padrão do boxe. Já no judô, sei lá, o Ivo talvez coloque aí pra mim alguma outra luta marcial. O camarada vem para me dar um golpe, eu não enfrento o golpe dele, eu pego a mão dele e uso a força dele a mim e tento jogar o cara para fora do tatame. Eu estou sendo bem simples, eu sei que luta é mais complexo que isso, mas pelo menos para ser didático. Então, no boxe eu enfrento, no outro eu contorno. Eu desvio, pego a mão do cara e uso a força dele a mim e tento jogar o cara para fora do tatame. Então, contornar os obstáculos, em geral, dá muito mais resultado do que enfrentar. Imagina os Estados Unidos enfrentando a China ao invés de contornar os obstáculos numa mesa de negociação. A gente tem uma terceira guerra mundial. Não dá para ser desse jeito, né? Nos negócios também. Você tem que ter uma habilidade, às vezes um sangue frio, para contornar os obstáculos, desculpe, que aparecerem na sua frente. E para isso tem uma frase muito linda. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde você quiser. Eu acho essa frase, bom, de um filósofo chinês de mais de 5.000 anos atrás, considerado o primeiro grande pai da filosofia chinesa, Confúcio. Eu não consigo mudar certas regras que o governo estabelece. Então, eu mudo o jeito que eu atuo para conseguir chegar no meu objetivo. Uma coisa que eu aprendi durante muito tempo lidando com governos, que é que com o governo a gente não briga. Você sempre vai sair perdendo, porque os instrumentos jurídicos que existem na mão dos governos, meu Deus do céu, podem te sufocar. Então você contorna as objeções. Estou dando um exemplo da minha vida particular, mas vale para todos os negócios.
Muitas vezes eu vi problemas grandes nos meus negócios, eu falei, o que que eu faço? Bato de frente? Às vezes que eu bati de frente, eu me arrebentei. Você precisa estar muito seguro, ter muita força para poder bater e saber que você vai ganhar. Porque senão, se o outro lado conseguir sobreviver, você arrumou um inimigo, quem sabe, para a vida inteira. Enfim, eu acho que o Confúcio é mais feliz do que eu tratando dessa questão. Você não pode mudar o vento, o que está acontecendo aí. Então, contorna, muda a vela, muda a direção para você tentar alcançar os teus objetivos. Agora vem uma coisa muito legal. Essa eu gosto muito. Como é que você prevê o futuro? Eu vou abrir aqui para você e duas opções, como em todas as outras questões, e você me diz como é que você prevê o futuro. Agora, fala a verdade. Fala realmente a verdade, que essa palavrinha é muito forte, previsão do futuro. Você confia no destino ou você busca visualizar o seu futuro? Vamos ver o que a galera está pensando aí sobre futuro. É engraçado, talvez a gente até busque visualizar, mas diz aí para mim, quem nunca não passou, sei lá, pela rua, uma cartomante quis ler a mão, você não quis, mas quem sabe você leu a mão, deu a mão para ler. Quem nunca deu uma olhadinha no horóscopo? Não é possível. Olhar no horóscopo, eu acho que 100% já fez isso. Quem nunca, sei lá, jogou tarô? Quem nunca, enfim, sei lá, tem tantas formas de prever o futuro. Não foi para esses lados, em vez de visualizar, quis que alguém lhe contasse sobre o futuro. Leu a mão. Como é que é aquele negócio de grafia, né? Negócio de, sei lá como é que chama. Enfim, tem quiromancia, tem todas essas coisas. Muita gente fica ansiosa em relação ao futuro e quer saber qual é o futuro, ou seja, quer saber o que o destino lhe reserva. Acho que todos nós, de um jeito ou de outro, já fizemos isso. E algumas pessoas buscam visualizar. A média aqui está alta, que busca visualizar o futuro. Deu aí 82%. Eu acho que a gente acaba fazendo as duas coisas, mas é mais fácil, mais confortável você ir para alguém e alguém te dizer teu futuro é assim, você olha no horóscopo, você joga cartas, esse tipo de coisa. É confortável, não tem que gastar energia, o cérebro é acomodado, ele não gosta de gastar energia. Se alguém me disser, seu futuro vai ser maravilhoso, é difícil você não abrir um sorriso, né? Agora, visualizar o futuro é mais difícil. O que você está visualizando para você o ano que vem? A Jéssica disse o seguinte, visualizar o futuro te ajuda a planejar os caminhos que te levam ao seu objetivo. E quem nunca jogou a culpa em Mercúrio retrógrado? Essa foi boa, Jéssica. É verdade. Enfim, cada um tem o seu modelo mental, eu estou aqui provocando vocês para que vocês pensem em coisas que normalmente a gente não pensa nessa dualidade. E aqui tem o nosso Papa da administração. A melhor forma de prever o futuro, sabe qual é? Criá-lo. Não tem melhor forma. Nós passamos esse ano inteiro prevendo o nosso ano de 2022. Sabe como é que nós fizemos isso aqui na empresa? Criando esse futuro. E eu vou apresentar porque você vai fazer parte dele, desse futuro. Então eu tenho mais ou menos ideia, não de todos os resultados, mas do que nós vamos fazer no ano que vem e o que pode dar resultados. Está previsto o nosso futuro. Nós criamos ele. Antevimos com algo que eu vou te mostrar no final dessa live, o que viria para os próximos anos e começamos a construir. Ah, vai vir dilúvio? Vamos construir um barco. E começamos a construir o nosso barco. Aliás, não é um barco, é um belo de um iate que a gente está construindo que a gente vai dividir com vocês. Então o Peter Drucker fala assim, uma frase fantástica, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, não é nem o destino, nem só visualização. É fazer aquilo que você precisa fazer para ter o resultado que você quer alcançar. É muito forte isso. As pessoas normalmente não se preocupam tanto com criar o seu próprio futuro. E tem uma frase, eu não sei se é de Aristóteles, que diz a seguinte coisa, que é muito forte. Quem não consegue criar o futuro que deseja, precisa aguentar o futuro que lhe oferecem. Se você não consegue criar o futuro que você deseja,
meu companheiro, aguenta o futuro que alguém lhe propuser. Então vamos criar o nosso futuro?